Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está chegando aqui no nosso programa Saúde na TV Passo Fundo. E hoje a gente tem um tema muito polêmico, mas antes eu vou agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Vitais, Centro Clínico Integrado, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Next e Mano Escobar. Pois hoje a gente vai falar sobre medicações, remédios, usos demasiados, abusos que a gente vê que está muito dentro da modernidade. Eu já estou olhando aqui para a psicóloga e para a psiquiatra que estão me acompanhando, são nossas já da casa, psicóloga Adriana da Fonseca, psiquiatra Laura Antoniazzo. Então hoje a gente está vendo que todo mundo tem um remédio para receitar para o amigo que toma, alguém faz um tratamento com um psiquiatra e diz, esse vai funcionar para ti, por que tu não pede esse ou aquele? As pessoas já estão, o remédio faz parte da vida de todas as pessoas em todas as idades. Como é para vocês que analisam sempre conjuntamente, né, nesse trabalho transdisciplinar na Vitai? Olá, Lívia. Tudo bem, Adriana? Tudo bom? Um prazer estar aqui contigo sempre. Então, esse tema é muito importante, porque nós temos confrontado isso todos os dias no consultório e nas equipes em que a gente trabalha. Nós estamos vivendo uma era de uns 20 anos para cá, em que as pessoas estão usando realmente pílulas para tudo, né? E isso nos preocupa, até em demasia. Porque é pílula para não engordar, é pílula para eu conseguir dormir, é uma pílula para eu me sentir bem durante o dia, é uma pílula para eu poder fazer sexo, uma que não me estimule. E aí há uma banalização das medicações, que a doutora Lauren vai poder falar pra gente, mas é uma questão que nos preocupa porque a gente vê uma sociedade que está com grande dificuldade de lidar com frustrações e até com a explanação das suas emoções, né? Eu não posso ficar triste, eu não posso ficar muito alegre. É como se eu tivesse que viver num equilíbrio que é algo de modelo, né? E que nem sempre é o que a gente tem, porque nós temos emoções. Uhum. E isso a gente tem todo o direito de não estar uma semana bem, de estar triste ou de estar super alegre, porque estão acontecendo coisas boas. Mas parece que as pessoas não têm esse direito. Ou elas não sabem lidar com isso, né? Então é como se nós fôssemos uma máquina de cápsulas, né? Como se nós tivéssemos que estar o tempo inteiro dosando, né? Cápsula disso, cápsula daquilo. E aí, como que fica isso para o organismo? Nós não somos uma máquina. Nós não temos como estar influindo nesse time do organismo desta forma. Óbvio, né, Lívia? Existem transtornos diagnosticados, existem pacientes que precisam da medicação e isso de forma alguma a gente vai ir contra. O que nós estamos falando realmente é essa questão da pílula mágica, do eu não querer lidar com nada, né? De eu poder ter as coisas sem esforço, sem que eu tenha que lidar, sem que eu tenha que aprender. E a medicina não é só isso. A medicina não é só medicação. Por isso que tem a psicoterapia, né? Nós precisamos aprender a lidar com as emoções e entender que a mudança de pensamento, a mudança de comportamento que vai influir nas nossas emoções, isso também é um tratamento. As medicações fazem parte, né? Eles são um braço dos tratamentos que são oferecidos, mas existem outros. Eu fiquei agora analisando, ouvindo da psicóloga, já me direciono para a psiquiatra, né? Porque quem vê de fora antigamente pensava assim, na psicóloga eu vou, faço uma conversa, mas não vai dar certo. Não vai dar certo com a psicóloga, eu preciso mesmo de remédio. Então isso só reforça o que falavam e são 20 anos que está caminhando então para esse uso de pílulas mágicas que não existem. Como que a psiquiatra vê isso? Como você indica remédios? Não chegam para vocês duas pacientes que já tomaram N remédios? Como é que é lidar? Porque vocês lidam com a família toda dentro da clínica. E a pessoa chega uma Lívia lá com... Eu não tomo remédio, tá, gente? Mas assim... Mas se precisar, eu vou, tá? Eu falo com vocês, eu tenho as melhores aqui. Mas...
eu poderia chegar em vocês já ter tomado esse ou aquele remédio, né? O uso do medicamento. E aí, como é que fica? Então, Lívia, primeiramente, muito bom estar aqui contigo de novo. É ótimo, é ótimo. E, assim, ainda bem que nós temos os remédios, né? Então, a gente tem que agradecer. Mas agora, eu aqui ouvindo vocês falarem, eu lembrei de um livro de 1984, do Aldous Huxley, que lá já tinha o Soma, a pílulazinha mágica, que na época eu pensava, será que seria uma... Eles tentaram, não sei se foi fazer tipo uma fluoxetina, né? Algo do tipo. Então, todo mundo tomava o Soma já em 1984, né? Nossa. Pra melhorar tudo, né? Então, o que eu vejo? Tudo pelo mais fácil hoje. E aí a gente tem dependência de vários tipos de medicamento, algo que eu converso bastante com a Adri, com a equipe, os abusos, né? Como a Adri falou, pílulas para tudo. A vida não é assim, né? E para você medicar um paciente, e aí entra a parte dos médicos no geral. Para você medicar um paciente, falando da minha área, psiquiatricamente, é extremamente complexo. Extremamente complexo. Eu gostaria muito de ter tempo para explicar o quão eu penso e o quanto eu estudei para poder medicar um paciente, né? Você tem o perfil de idade, o perfil de sintomas do paciente, mas em primeiro lugar você tem que ter um diagnóstico, né? O mais importante é ter um diagnóstico. E aí, a partir dele, você segue a parte da medicação. E se o diagnóstico não tiver correto antes de chegar em vocês, né? Até vocês entenderem qual é o diagnóstico, a pessoa está tomando há não sei quanto tempo algum remédio. E isso piora até no tratamento e depois a evolução. Sim, muitos pacientes para cura ou para encaminhar, ter uma vida mais com qualidade de vida, né? Na verdade. Isso aí. Eu até diria assim, ó, que a maioria dos pacientes hoje, Lívia, eles vêm com acúmulo de medicação, né? E aí nos preocupa. Então, nós sempre falamos o quanto é bom ter, como a Lauren falou, o diagnóstico correto, a medicação correta, porque senão entra, Lívia, nesse acúmulo, nesse excesso, porque aí eu tomo um para algo, daí não tô legal, aí eu peço outro e vou indo, e aí o tratamento como um todo, ele não vai ser positivo, né? Se o diagnóstico não estiver correto e a medicação também não, muitas vezes vai refletir no nosso trabalho como terapeuta e não vai ter o progresso que deveria. E aí vem aquela famosa frase, a terapia não está funcionando. E a gente vai falar sobre terapia, sobre esse uso abusivo de remédios, né? Buscando a pílula, que infelizmente não existe. Se existisse, ninguém teria problema, né? E voltamos já aqui, ó, no programa. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho.
com o seu programa Saúde. Hoje a gente está falando sobre o uso abusivo de remédios. E a gente terminou o primeiro bloco falando sobre sobreposições de remédios, exageros, né? Que está muito presente. E eu já fiz uma provocação aqui nos bastidores, elas me autorizaram. Eu vou perguntar: tem remédio da modinha agora, que está muito em voga, que todo mundo está usando para tudo que é coisa? Vocês podem entregar para a gente? Sim, todas as épocas têm algum, né? No momento, vamos usar para dormir e para acordar. Então, algo que tem se usado muito como droga de abuso em festa também é o Venvance, né? Que é um psicoestimulante, que é o único tratamento aprovado para quem tem compulsão alimentar. Ele é um tratamento, né? Para quem tem o transtorno da compulsão alimentar. E ele tem sido usado também para quem tem TDAH, né? Déficit de atenção e hiperatividade. E hoje o pessoal usa em festa. Então, assim... demais, assim, além da conta, né? E pessoas que não têm nem compulsão e nem TDAH, às vezes acabam, preciso estudar, como a Adri falou nos bastidores, estudar para uma prova, preciso estar mais animado, tomo, né? E para dormir, eu acredito que a grande droga de abuso da moda hoje é o Zolpidem, né? Então, esse é um medicamento perigosíssimo, né? É um medicamento que ele surgiu para ser usado para insônia de curta duração. Então, assim, de forma alguma passar de 3 meses. Nunca. Mas as pessoas, elas usam, às vezes, anos a fio e em excesso. Porque tanto ele quanto os benzodiazepínicos, que são os tarja preta, Rivotril, diazepam... Todos esses tarja Esses aí estão no passado, pelo jeito, está sendo usado ainda, porque isso é bem antigo, esses remédios aí. Mas eles esses têm... que tu tá falando o nome pra mim, parece tudo nome de bicho, eu não conheço, né? Eles estão, na verdade, o que acontece? Todos os medicamentos são bons, independente da idade que eles têm, né? Desde que bem assistidos, né? Então, tem pacientes que sim vão precisar usar o Rivotril, mas desde que isso seja acompanhado por médico e não haja abuso. Mas o que acontece no Zolpidem especificamente, que viralizou no TikTok há um tempo atrás, né? Os adolescentes usando, porque ele causa amnésia anterógrada, né? Então a pessoa dá sonambulismo, então a pessoa começa a fazer coisas, né? Às vezes grava. Isso causa alucinação, né, em algumas pessoas. E, se eu não me engano, no TikTok foi uma menina contando o que ela tinha feito sob o uso do Zolpidem. E isso virou uma piada entre os jovens. Isso é extremamente grave, mas acabou virando uma piada. E, no geral, quantas pessoas vocês conhecem que usam, né? Usam como balinha. Então, tu começa usando um comprimido, de repente tu vai para 2, 3, 4. Isso que eu ia te perguntar, é uma dose por dia? Como é que controla? Idade, desde quando pode... com a orientação do médico, psiquiatra, né, com o auxílio da psicóloga, a partir de que idade pode tomar esses remédios aí que o pessoal está tomando brincando? Na verdade, depende do medicamento. Por exemplo, a gente tem, dos que mais são usados hoje também, a gente tem os antidepressivos, porque você trata a ansiedade com antidepressivos, né? Então, dependendo da faixa etária, tem uns que a gente pode usar desde criança, né? E por que é importante, né, você reconhecer qual medicamento para qual faixa etária? Por exemplo, né, em criança tu pode usar um tipo, em idoso tem outro tipo que se adequa melhor, adulto jovem. Então, assim, mulheres, por exemplo, na menopausa tem um tipo de antidepressivo que já ajuda na questão dos fogachos. Então, assim, tem N, né? Depressão mais ansiosa, que a pessoa não come, tem um específico. Aquele que a pessoa tem mais curso com mais compulsão alimentar, tem outro. Então, assim, não é tu pegar o remédio da amiga ou a receita com qualquer médico escolhendo o remédio que tu quer. Chega pro médico e fala, me dá aqui esse ali porque eu acho que vai ser bom pra mim. Não é dessa forma que funciona, né? E aí vem a dependência, né? Dependência, porque se tu tá com um médico sério que senta contigo, vai te explicar e vai monitorar o que tu tá tomando e quantas receitas ele tá te dando, eu monitoro quantas receitas eu dou pros meus pacientes. Se acabar antes de 30 dias, alguma coisa deu errado, ou perdeu algum comprimido ali, mas como? Né? Então, todo esse cuidado, né? Por isso desse trabalho, quando tu acompanha com um psicólogo junto ao teu paciente, né? Como é legal isso, porque teu psicólogo vai te ajudar, né? Isso que eu tava pensando.
Porque o importante nas pessoas é tu buscar o remédio se tu precisa, mas tu quer se tratar para chegar numa cura, ou pelo menos para um encaminhamento. Acho que eu ouvi de vocês uma vez que bipolaridade não tinha cura, é isso? Ou é a antidepressão, a depressão que não tem? Depressão tem cura. E a bipolaridade, a pessoa que é bipolar, tem cura? Não. Na verdade, você precisa aprender a lidar com as suas questões, né? Esse é o principal, Lívia. As pessoas estão sempre nessa busca da cura. Foi o que a gente falou antes, a questão da mágica. Por que o Zolpidem tão em alta? Porque eu apago, eu desligo. É muito mais fácil eu desligar do que eu enfrentar uma situação. Mas aí o tratamento com a psicóloga, aí tu toma um remédio, ela me deu aquele remédio, hoje eu não preciso ver nem a psiquiatra, eu tomava 1, vou tomar 2, hoje, amanhã eu tomo 3 e assim vai. Sim, mas aí e o problema continua. Mas a consciência no tratamento, aí você vai trabalhar com o paciente. O que ele realmente quer para ele. Ele quer virar um dependente de medicação e ficar por longa data, né, nessa, digamos assim, camuflagem do que sente todos os dias, ou ele quer realmente ter uma vida mais feliz, mais alegre, com mais saúde, né, e podendo conviver todos os dias com pessoas, enfrentar situações que fazem parte do nosso dia a dia, como nós falamos no primeiro bloco. Eu posso estar triste, eu posso estar alegre, eu posso estar eufórico, eu posso ter todas as emoções que eu quiser. Só que eu preciso entender isso, né? O que diferencia é, você pode vivenciar todas as suas emoções. Depois você entra com pensamento assertivo para ver o que está te acontecendo. Você não precisa sofrer das tuas emoções. E aí o que as pessoas acham? Que se ela estiver um pouquinho triste, ela não quer chegar no sofrimento, então ela já toma alguma coisa. Mas é o que os avós da gente sempre disseram. Quando a gente exagera em alguma coisa, né? Chega uma hora que não vai funcionar. Assim como às vezes toma muito café e dorme com café e tudo, né? Ainda que os avós davam um chazinho, né? O chá, seria melhor. O leitinho quente funcionava Era bem, melhor, né? Do que o Zolpidem. Mas tem tratamentos que a gente vai falar no próximo bloco. Isso aí. Então, você que exagera no remédio, presta atenção, porque não é esse o caminho e a gente quer te ajudar. Voltamos já. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Bloco final do programa Saúde é imperdível, imbatível. Então, se você ficou até agora ou perdeu, você pode ver nas redes sociais, aqui na TV Passo Fundo, mas fica aí, psicóloga Adriana da Fonseca e psiquiatra Laura Antoniazzo estão mostrando pra gente que a nossa sociedade está intoxicada de remédios, uso abusivo. E aí, doutora? Exatamente. Às vezes, quando um paciente chega no consultório, o maior trabalho que a gente tem é desprescrever, né? Porque primeiro que eles chegam com uma lista anotada do que já tomaram e não funcionou, né? Mas daí, tu pensa assim, né, Lívia?
por quanto tempo usou, qual dosagem usou, né? Como é que se deu esse tratamento? E será que não funcionou? Será que tu fez certinho como o médico orientou? Como é que é isso? Então, é extremamente complexo tudo isso. Muitas vezes, né, a gente tem que, algumas vezes, acabar internando. Eu já fiz internação domiciliar com a ajuda de um paciente para desintoxicar do Zolpidem. Então, às vezes, a gente chega a essas medidas drásticas que é importante que as pessoas entendam o quão grave é isso. Né? O quão grave. Eu pontuo assim, Zolpidem e psicoestimulantes, né? São duas coisas assim que às vezes é necessário. Claro, benzodiazepínico também, enfim, mas assim, que às vezes a gente precisa internar para tirar a medicação, para a gente poder conversar com a pessoa, ela em sã consciência na tua frente, sem estar dopada de nada, a pessoa ali na tua frente, expressando o sentimento verdadeiro dela, sem nada, para você conseguir fazer um diagnóstico de tanta medicação que ela já tomou, de tanto tempo, são tantos anos, e aí às vezes a gente acaba, depois a Adri vai comentar um pouco, mas isso que a gente vê muito ali no TMS por conta de ser um tratamento que foi lançado para transtornos resistentes ao tratamento. Só que o que a gente vê na prática é que, na verdade, alguns transtornos se tornaram resistentes por conta justamente desse abuso de medicação, de medicamento que foi até ali, de diagnóstico errado, de conduzir dessa forma torta, né? Tanto às vezes por outros profissionais, quanto pelo paciente que quer melhorar só tomando remédio. Eu acho muito legal, eu sempre relembrar quando eu tô contigo, que tu sempre diz o seguinte, que remédio é importante quando precisa, mas que o teu tratamento, por exemplo, como psiquiatra e o teu como psicóloga e a clínica com neuropsicólogo, né, neurocirurgião, vocês sempre trabalham em conjunto, pensando e melhorando a qualidade de vida para que a pessoa fique cada dia mais feliz consigo mesmo e com menos uso de medicação, não é? Isso. Por isso que a gente falou, Lívia, que faz uns 20 anos que estamos agora enfrentando essa nova, digamos assim, droga, né? Antes, aonde que iam as pessoas drogadas? Para as clínicas para poder se desintoxicar, e agora nós estamos vivenciando isso com as medicações. Né? Então, por isso que eu falei antes, as pessoas precisam decidir, eu quero ficar dependente dessa medicação ou eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter uma boa alimentação, eu vou praticar exercício físico, eu vou cuidar da minha mente, né? Eu preciso de lazer. Então, assim, é ter essa consciência e aprender a lidar com as situações do dia a dia. Né? Temos vários tratamentos hoje, que bom que temos medicações, mas não é só isso, não é essa coisa imediatista de eu não querer enfrentar nada e aí eu poder sumir, eu poder dormir, né? Fugir do que eu deveria enfrentar. O que acontece com a nossa mente e que eu falo para todos os pacientes? Cada vez que eu busco no externo algo para melhorar o meu interno, é como se eu estivesse mandando uma mensagem de incapacidade. E aí eu vou me incapacitando, né? E o organismo vai buscando cada vez mais o quê? O mais fácil. Porque o cérebro, né? Ele é adicto por natureza e ele é, de certa forma, bem preguiçosinho. Ele se acostuma muito fácil com o que é mais tranquilo, com o que não precisa esforço. E ao contrário, nós estamos aqui para nos exigirmos. Né, para poder, digamos assim, passar etapas, né, melhorar-se. Que é uma fuga, né? Isso aí, é uma como fuga. Se a gente tivesse uma tarefa para amanhã e não quisesse fazer. Não quisesse fazer, e aí eu fujo, eu durmo, eu faço qualquer outra coisa. Então, assim, a medicação é importantíssima, né? Mas nós precisamos lembrar desses outros tratamentos, do psicológico, da qualidade de vida, né? Tem o TMS, como a Lauren falou, que surgiu também para os pacientes que estavam sem respostas das medicações. O que é a TMS, porque quem já assistiu sabe, mas quem não assistiu, o que é, senhora psicóloga? O TMS é uma estimulação transcraniana, né? Que ele abrange um leque bem grande de transtornos, tanto físicos quanto emocionais. E ele tem surgido muito efeito nesse papel de que a medicação já não faz mais efeito, porque o organismo já está viciado. Né? E aí a gente entra com a estimulação diretamente no cérebro e aí a gente faz com que diminua esse excesso de medicação e aí o psiquiatra ou outro tipo de médico, né, dependendo de quem nos
encaminhou o paciente, possa continuar o tratamento, mas daí não com doses excessivas. É muito importante esse uso casado, vou usar essa minha linguagem mais leiga, né? Mas esse uso casado em busca de encontrar exatamente quem é a pessoa. Porque como a doutora disse, vocês precisam olhar para a pessoa realmente sem o remédio. E, por exemplo, esse Ketomezolpidem, tu disse? Isso. Zolpidem. Parou de tomar, ele fica no organismo, né? Ou não? Na verdade, não, né? Ele é um medicamento que a meia-vida dele é curta. É questão de 4 horas. Então usou, funcionou e 4 por horas isso que a ele pessoa já... fica dependente mesmo. E aí ela usa de novo. É uma droga, que é necessária para algumas pessoas. A gente não tá dizendo que não é para usar, só que como está usando, há quanto tempo era preciso, é o meu caso. É isso aí. Não é fácil, hein, doutoras? Não. Por isso que é importante o diagnóstico correto, que isso seja prescrito por um médico, de preferência um psiquiatra. Entende-se que todas as outras especialidades têm conhecimento também para algumas medicações, mas a especialidade das medicações, psiquiatras, né, tem que ser com eles. É importante isso, né? Não é que se venha indicado de outro médico nós não vamos atender, ou enfim, mas a importância da especialidade. Viram? Este é o Programa Saúde, levando informação para você do que está acontecendo agora, e queremos que todos nós nos tornemos uma grande sociedade mais saudável, em busca de saúde, não só de remédios, né? E com certeza essa conversa vai continuar em outros programas. Agradeço a presença das duas, gosto muito de estar com vocês, e a gente volta no Programa Saúde, mas antes vamos agradecer os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Vitais Centro Clínico Integrado, Ortodentes Clínicas Odontológicas, Next e Mano Escobar. Voltamos na próxima semana com os melhores especialistas trazendo saúde para a sua vida.